Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre Roma Antiga. Roma é um período, né, uma civilização, né, que tem vários períodos, mas é uma civilização que tem uma predominância muito longa, quase 1000 anos aí de predominância na região da Europa né, de certa forma, contemporânea a alguns dos outros povos que nós já vimos. É um pouco complicado de compreender? É, porque tem algumas questões que não aparecem em outros povos. Mas vamos tentar, então, traduzir tudo para que todo mundo, né, consiga aprender o conteúdo sobre Roma. Vou começar, então, já apresentando para vocês materiais. Eu quero mostrar para vocês, vou gravar esse vídeo a partir do material que vocês receberam, o texto que vocês receberam, né? Mas também quero mostrar alguns materiais, né, como mapas, que vão ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor do que nós estamos falando quando falamos, né, de Roma antiga. Roma, o que a gente conhece por Roma antiga, se situa entre o ano 753 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo. 753 a.C. marca a fundação de Roma, mais ou menos, é aproximado, não dá para ter certeza absoluta, e já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E 476 depois de Cristo é o ano que se convenciona dizer que ocorreu a queda de Roma, tá? Eu trago aqui para vocês na tela esses três períodos, então, né, que nós conhecemos por Roma Antiga, a monarquia, a república e o império. Todos esses dados estão nesse texto, né, esses dados, essas datas aqui, estão nesse texto e também no texto que vocês vão receber semana que vem, tá? Não estou tirando essas informações de outro lugar. Só anotei aqui para vocês terem bem uma ideia de quando, né, quando isso ocorreu. O período da monarquia foi um período de pouco mais de 200 anos, de 753 a.C. até 509 a.C. Já a república ocorreu, então, entre 509 a.C. e 27 a.C. Já o período do Império ocorreu entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a monarquia e a república. O império fica para a semana que vem, fechado? Então tá. Uh, Sobre Roma, né? Essa fundação de Roma. Vamos começar por aí. Nós temos duas formas de contar essa história. Pode ser a fundação mitológica ou pode ser o pouco que se sabe, né, sobre o período da monarquia. Vamos, né, trazer essas duas hipóteses. Para isso, eu quero mostrar para vocês um mapa, tá? Um mapa que ajuda a gente a entender um pouquinho mais do que nós estamos falando. Aqui, esse mapa. Deixa eu dar zoom. Aqui, ó. Quero que vocês vejam esse mapa aqui. Essa aqui é a Península Itálica, tá? O que hoje compreende a Itália, né? O país Itália na Europa. Se a gente fosse mais para o lado de cá, para o Oriente, para o lado do Oriente, nós teríamos logo ao lado a Península do Peloponeso, né? A Ática e a Grécia Antiga. Para cá, então, nós teremos, né, para o lado do Ocidente, nós temos Espanha, Portugal, né, a Península Ibérica, tá? Ah, a Roma, ela se situa no que hoje é a cidade de Roma. Essa cidade de Roma continua existindo, inclusive hoje é a capital da Itália, mas hoje em dia é uma organização completamente diferente dessa época, tá? Nessa época, então, lembre-se, não existia Itália. Tinha a Península Itália, que continua existindo, né? Esse pedaço de terra, mas a Itália não existia. Então, nós não estamos falando de italianos, estamos falando de romanos, ok? Bom, a
Península Itálica, nessa época, em 700 e tanto antes de Cristo, no século 8 antes de Cristo, ela era ocupada, então, por alguns povos, né? Os etruscos, vejam aqui em azul, os latinos, marcados aqui em amarelo. Temos uma série de povos aqui, como os úmbrios, os sabinos, os oscos, né, e que também fundaram algumas pequenas cidades. Temos os ilírios aqui na outra costa da Península Itálica, né, que dá aqui para o mar Adriático. Aqui embaixo, vejam, na borda, não no salto da bota, na parte da frente da bota, né, da Itália, nós temos a ocupação grega. Então, nós temos, né, uma península itálica ocupada por diversos povos. Esses povos, eles eram basicamente povos, um pouco mais do que tribos, tá? Eram povos com uma economia agrária, que tinham, né, na sua organização política, geralmente um chefe tribal, tá? Não eram índios, tá? Não é isso. Um chefe tribal nessa época era geralmente um dos homens mais velhos que tem, né, seu poder reconhecido tanto pela sua história, né, como no seu povoado, na sua tribo, como também até por conquistas militares, né? O fato de que esses povos eles entravam em guerra entre si e quem conseguia então defender, né, a sua aldeia aí, né, seu povoado, então recebia, né, um bom reconhecimento sobre isso, tá? Uh, eles têm essas características em comum, então. Populações pequenas, alguns milhares de pessoas, divididos em pequenas cidades ou pequenas vilas, uma economia muito baseada na questão agrária, né? Eles plantavam, colhiam e viviam mais ou menos disso, algumas trocas comerciais, mas trocas comerciais muito tímidas. Não eram assim, nossa, um grande comércio, como faziam, por exemplo, os fenícios ou os gregos também, que atuaram muito nesse comércio marítimo. Não tinha muito disso, não. Eram populações pequenas e que, né, aos poucos, iam se organizando nessas pequenas populações, pequenas cidadezinhas, né, pequenos povoados de pessoas, tá? Então, os etruscos, os úmbrios, os latinos, eles vão compartilhar essas características entre si. Talvez um pouquinho de escrita, mas nada assim, não escreviam textos enormes, nem nada, é muito mais uma tradição oral, então eles têm essas características, tá? E eles viviam, então, mais ou menos separados, mas sim mantinham alguma relação entre si, inclusive, como eu comentei, de guerra. O que acontece? Se sabe que em algum momento do século VIII antes de Cristo, e convenciona-se, segundo registros, né, até alguns registros escritos, mas pouca coisa, alguns registros, né, de história oral, alguns registros arqueológicos também, se convenciona a dizer que, então, em 753 antes de Cristo, os latinos teriam fundado, né, com a ajuda de outros povos, outras pessoas que estavam aí ao redor, vejam a localização de Roma aqui, bem na fronteira entre os diversos povos, eles fundaram essa cidade chamada Roma. Mas, gente, essa cidade não era nada assim muito grande, nem nada, era um pouco mais que uma vila, era um povoadinho que ficou conhecido como Roma. E se localizava às margens do rio Tibre. Não é o rio Tigre, lá da Mesopotâmia, é o rio Tibre, tá? Com B. Lembre-se que a água era muito importante, então, né, é normal que nessa época se fundasse cidades perto, né, de algum rio, tá? Então, deixa eu voltar para o nosso texto. Vou ter que fazer esse movimento de voltar para o texto algumas vezes, mas eu acho que ajuda a gente a se localizar um pouco mais sobre o que estamos falando, ok? Bom, então, isso é o que se sabe, né? Pensando assim, né, nas evidências que se tem sobre isso é o que se sabe,
né, certeza do que aconteceu. Em algum momento, essas pessoas resolveram fundar uma cidade, Roma. Mas a gente tem uma outra história sobre a fundação de Roma, que é a história, né, a lenda de Rômulo e Remo. O que, que acontece? Você lembra da Guerra de Troia, que nós conversamos sobre ela quando falamos sobre Grécia. Depois da Guerra de Troia, um príncipe de Troia, o Enéas, ele teria saído, então, né, de Troia, obviamente, e teria conseguido, né, se refugiar na Península Itálica, na região perto de Roma, né? Uma região que era conhecida como Alba Longa, tá? Tanto que ele fundou uma cidade com esse nome. Só que um dos seus descendentes, o rei Numitor, ele foi, né, deposto do seu trono pelo seu irmão. E já que a filha desse rei deposto estava grávida de gêmeos, ele, né, ordenou que. E esses filhos, na verdade, seriam muito importantes, porque eles seriam filhos do deus Marte. Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da mitologia depois. Uh, como essas crianças, né, as netas desse rei deposto, elas eram muito importantes naquela época, porque ser rei era algo muito importante. Essas crianças foram, né, colocadas numa pequena embarcação no rio Tibre. Mais adiante, né, ao invés delas morrerem, a correnteza levou elas para a margem e elas teriam sido achadas por uma loba. Essa loba teria cuidado dessas crianças até o momento em que, né, uma família de pastores ali encontrou essas crianças e criou esses gêmeos Rômulo e Remo. Daí que teria surgido a lenda, né, da fundação de Roma, que teria sido fundada, né, por esses irmãos, mesmo que no meio de um monte de problemas. Por quê? Quando eles cresceram, eles ficaram sabendo que eles eram, na verdade, netos do rei, e tendo sido devolvidos aí, né, para a família real, eles teriam fundado essa cidade no sentido de marcar essa relação com o seu avô. Só que, né, família é aquela coisa que nem sempre dá certo. O Rômulo acabou matando o Remo para se tornar o primeiro rei dessa cidade. O que se sabe, na verdade, é que, segundo os registros, o Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, tá? É assim, pensa só sobre os poucos registros que se tem, nesse sentido, Rômulo aparece como o primeiro rei. Mas até hoje ninguém pôde provar que Rômulo e Remo, e essa história toda, né, da alimentação pela loba e tudo mais, ninguém pode provar que isso existiu. O que se sabe é que aqueles povos, né, que viviam aí na Península Itálica, eles criaram então essa cidade, né, por motivos que para eles faziam sentido, tá? E acabaram então aos poucos fazendo com que essa cidade crescesse. Essa cidade, a Roma, né, um pouco mais que uma vila naquela época, ela sofria muita influência da Grécia. E aí alguém me perguntou, né, que eu deixei aí a possibilidade, né, para que me fizessem perguntas, o que seria a Magna Grécia, né, que aparece no texto. A Magna Grécia nada mais é do que, né, essa região da Ática, da Península do Peloponeso, essa primeira região ocupada pelos gregos. Depois, como eu comentei com vocês nas aulas sobre Grécia, eles expandiram, né, ao redor do mar Mediterrâneo e tal, os seus domínios. Mas a Magna Grécia é esse espaço mais específico com as principais cidades-estado, como Roma e Esparta. E os romanos, eles acabaram sofrendo muita influência, né, dos gregos em relação à sua cultura. A fase da monarquia, a primeira fase, né, da história de Roma, teve, até onde se sabe, 7 reis.
E esses reis, eles teriam, então, várias funções. Ou seja, eles tinham que cuidar da justiça, da política, executar obras públicas, tinham até uma função religiosa também, mas eles não tinham um poder absoluto. O que acontecia é que nessa época já se tinha, né, no caso de Roma, um senado ou um conselho de anciãos, tá? Lembrem-se, anciões não existem, tá? Anciãos. Ah, esse esse conselho, essa assembleia, ela então exercia um certo controle em relação ao poder do rei. O rei não podia simplesmente mandar e desmandar da forma como ele queria. Ele tinha um certo controle, né? A assembleia o conselho ou o senado tinham então essa função de controlar o poder do rei. Os outros cidadãos, né, da Roma Antiga, nesse momento da monarquia, eles faziam parte, então, do que ficou conhecido como Assembleia ou Cúria, né? E eram responsáveis, então, por aprovar ou não as leis do Senado. Vejam, então, que se a gente for pensar numa pirâmide política, no topo dessa pirâmide a gente tem o rei. No meio dessa pirâmide, a gente tem o Senado ou o Conselho de Anciãos. E na parte de baixo dessa pirâmide, a gente tem a Assembleia formada por cidadãos, tá? Mas quem podia participar dessa Assembleia e também do Conselho de Anciãos ou do Senado? Quem podia participar disso eram, né, os cidadãos. Mas quem eram esses cidadãos? E aqui a gente tem, né, uma representação do que seria a sociedade de Roma naquela época, tá? A sociedade de Roma era conhecida por uma aristocracia, né? Por quê? Porque as pessoas, por nascerem na família certa, né, elas tinham uma espécie do que se chama de nobreza, né? Elas nasceram na família certa, que geralmente era de descendentes desses fundadores de Roma, e por isso elas tinham direitos e privilégios que outras camadas da população não tinham. Então, que acontece? Na parte mais alta dessa pirâmide estão os patrícios. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras, né? Eles tinham propriedades muito grandes, dedicadas geralmente à agricultura, ou então à pecuária, né? Criação de animais, e eram eles que desfrutavam basicamente de todo o poder político, tá? Eles ganhavam altos cargos no exército, eles participavam, né, dos ofícios religiosos, né? Eles participavam, né, das decisões em relação à justiça, né? Por exemplo, se alguém roubasse alguma coisa, a sua condenação era feita pelos patrícios, a administração pública era feita por eles. Então, apenas as pessoas, né, dessa camada da população dos patrícios podia participar dessas decisões políticas, tá? Logo abaixo deles, que vocês veem aqui em azul na pirâmide, nós temos os clientes. Os clientes, eles eram homens livres, tá? Eles tinham alguma propriedade, alguma coisa, mas geralmente, né, eles trabalhavam conjuntamente com os patrícios. Eles prestavam serviços para esses patrícios. E por isso, né, como eles prestavam esses serviços aos patrícios, eles recebiam em troca uma certa proteção. Né, é como se eles fossem, de certa forma, apadrinhados pelos patrícios. Mas eles não tinham poder político. Apenas os patrícios tinham poder político nesse momento. Os clientes, o máximo que eles conseguiam, então, era fortalecer os patrícios. Dizer, né, que então os patrícios, eles mereciam esses cargos por não terem nascido nas famílias certas. Por fim, né, na parte mais baixa da pirâmide, e aí vejam que é sempre a parte maior, nós temos os plebeus e os escravos.
Os plebeus, eles eram também livres, tá? Eles não tinham nenhuma relação de escravidão. Ah, eles não, eles eram, né, nesse caso, a maior parte da população, mas, né, não tinham o poder político, né? Não, porque eles não eram cidadãos apenas os patrícios. Então, eles não podiam exercer nenhum cargo, né, público e geralmente acabavam trabalhando para os plebeus ou para os patrícios ou para os clientes, tá? No fim dessa pirâmide, temos os escravos. O que acontece? Nessa época, a gente não tem uma escravidão da mesma que ocorreu da mesma forma como aqui no Brasil, por exemplo, com a venda de escravos. Os escravos, durante o Império Romano, durante a Antiguidade como um todo, mas aqui no Império Romano isso fica mais evidente. Os escravos eram, eles chegavam nessa condição por causa de duas coisas diferentes. Primeiro, podia ser uma escravidão por dívida, ou seja, tu não pagou tuas dívidas, tá devendo, tu não tem como pagar essas dívidas, então tu vai ter que prestar serviço para uma determinada pessoa, né, geralmente para quem te emprestou esse dinheiro, por exemplo, para pagar a tua dívida. Geralmente, essa escravização, né, por dívida, ela não podia não ocorrer para a vida toda. Então, tu deveria prestar 20 anos de trabalho, né, para aquela pessoa para quem tu devia, mas depois tuas dívidas estavam pagas e tu te tornava um homem livre novamente. Mas também existia uma outra forma de escravização, que era a escravização por guerra. Ou seja, um povo dominado, né, numa guerra, era automaticamente convertido a situação de escravo. Então, como a gente vai ver logo mais, a Roma, né, aos poucos, acabou dominando vários lugares, né, acabou se expandindo bastante, e por isso, com o tempo, acabou conseguindo muito, com essa população de escravos, aumentasse muito. Ocorria às vezes, desses escravos serem vendidos, ocorria. Mas isso dificilmente acontecia normalmente, até porque muitas vezes esses grupos ficavam muito mais juntos. Então, eram pessoas, né, que, por exemplo, um determinado grupo de pessoas de uma vila trabalhava junto, né, numa mesma propriedade de um patrício, por exemplo. Isso acontecia bastante, tá? Mas não é uma escravidão igual a que a gente teve aqui no Brasil. Até porque muitas vezes esses escravos ficavam nas terras nas quais eles, né, moravam antes. Então, por exemplo, se era um escravo de uma região mais ao sul da Península Itálica, eu provavelmente continuaria ali trabalhando depois da região ser conquistada, mas ele seria, então, rebaixado à categoria de escravo. E aí vocês podem se perguntar, mas Sora, tu falou dos os patrícios, os clientes, os plebeus. Sim, mulheres não têm participação política nenhuma neste momento, tá? Então, quando estamos falando de direitos políticos, de quem é cidadão e quem não é, estamos falando de homens, tá? Bom, nesse momento, durante a monarquia, então, durante esses 200 anos de monarquia, Roma é basicamente uma cidade-estado, né, não muito maior que isso, e com uma população relativamente pequena. Só que aí chega um momento em que essa relação muda. Por quê? Vejam aqui que ao final do século VII a.C., os etruscos acabaram por dominar Roma. Vocês se lembram que a Roma estava localizada bem na divisa entre, né, os etruscos, os latinos e outros povos ali da região. Os etruscos, né, nas suas conquistas, acabaram dominando Roma e passaram aos poucos a nomear o rei. E aí, o que acontece?
Em 509, a gente tem uma transição para o regime da República. Como é que ocorreu essa transição? Não foi simplesmente assim, gente, então, a partir de hoje somos uma república. Não, as coisas nunca acontecem de uma forma tão simples, rápida e básica, tá? Vamos lá. Os etruscos, eles acabaram por invadir Roma e nomeavam, né, esse rei. Só que as famílias, obviamente, que né, moravam já em Roma, elas não se viram muito felizes com isso, porque afinal tinha todo um equilíbrio, né, de poder, e de repente os caras chegam ali e querem, né, nomear o rei, mas como assim? Então, os etruscos, né, eles continuam tentando, né, aumentar aí a sua área de influência, mas chega um momento que esses etruscos começam a perder força nesse governo. Então, tanto os plebeus quanto outras camadas da população se uniram em Roma para, né, depor esse rei e com isso instalaram uma república. Por quê? Vejam aqui essa frase. Deixa eu conseguir marcar essa frase para mostrar para vocês. Aqui, ó. Com a instalação da República, os patrícios organizaram uma estrutura social e administrativa que lhes permitia exercer o domínio sobre Roma, passando a controlar quase todos os altos cargos da República. Sim, essa né, transição de uma monarquia para uma república foi feita, né, pelas grandes famílias, pelos patrícios, com um grande apoio de outras camadas da população. Mas isso, de certa forma, só serviu para fortalecer ainda mais os patrícios. E aí a gente tem uma modificação importante na forma dessa estrutura política de Roma. Por quê? Porque a gente não tem mais um rei. Enquanto que a monarquia é monarquia, porque a gente tem um rei e a gente tem uma nobreza, né, essas famílias dos patrícios, na república a gente não tem um rei. Então, aos poucos, né, os patrícios, por mais que eles não, com a república, esses cargos, né, apenas por serem nobres, eles não existem mais, eles conseguiram moldar uma forma de representação política que fez com que eles acabassem, no fim das contas, né, sendo beneficiados com isso. Assim como vocês viram sobre o caso né, da Grécia e da democracia grega, que ela não é igual à democracia atual, o regime republicano em Roma, ele também não é igual a uma república como nós conhecemos hoje, tá? Tem diferenças. Mas eu quero que vocês entendam um pouco, né, como ocorrem essas modificações políticas. Bom, se antes a gente tinha um rei, a gente tinha um senado que controlava o poder do rei e uma assembleia que controlava o senado, agora a gente tem uma estrutura diferente, que é, na verdade, uma mistura dessa questão monárquica, né, do papel do rei, com o senado e com as assembleias. O que acontece? Os magistrados, né, os cargos mais altos dessa república não são exatamente presidentes, tá? Cuidem com isso, não são presidentes, mas eles têm uma função um pouco parecida. Por quê? Os magistrados, eles eram responsáveis pelo comando da cidade, eram eles que exerciam, né, tomavam as principais decisões. E eram geralmente patrícios. Esses magistrados, eles tinham funções diferentes dentro, né, dessa administração pública. Por quê?
Todos os magistrados, eles eram eleitos pela Assembleia Centuriata, ou seja, uma assembleia de 100 pessoas. Essas 100 pessoas escolhiam homens, sempre homens, não tem representação política feminina na Roma Antiga. Eles escolhiam, então, homens para ocupar alguns cargos em específico. Primeiro, o primeiro tipo de cargo, cônsules, 2 homens que tinham poder equivalente ao dos reis, né, que servia para comandar o exército, convocar o senado e presidir cultos públicos, cultos religiosos, tá? Outro cargo, né, desses magistrados que era eleito pela assembleia, os pretores, eles eram, né, responsáveis pela justiça. Os censores, outro cargo, que eram escolhidos entre de 5 em 5 anos, tinham a obrigação de fazer a contagem, o censo, né, de contar os cidadãos e, né, estabelecer, né, uma espécie de contagem que permitia a administração romana entender quantos cidadãos se tinha, qual é a sua riqueza, quais trabalhos públicos eram necessários, como se vigia a conta desses cidadãos. Então, tudo isso os censores faziam. Os questores eram espécies de tesoureiros, eles administravam então o tesouro que era depositado num dos templos da cidade, o templo a Saturno. Então, eram eles que administravam a economia. Os edis eram encarregados da conservação pública. Tudo que era necessário fazer, então, serviço de polícia, serviço de distribuição de coisas, de abastecimento, água, tudo isso era com os edis. E, por fim, um ditador, que era escolhido no caso de uma guerra, e tinha um cargo válido por 6 meses, para que se tivesse uma organização muito rápida para essa guerra. Todos esses cargos que eu citei são magistrados, tá? São magistraturas. E esses cargos, eles eram exercidos por patrícios, que eram os cidadãos, e eram eleitos pela Assembleia Centuriata, uma assembleia de 100 pessoas. Além desses, vejam, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que numa empresa a gente tenha um presidente, um presidente do setor de RH, um diretor do setor de tesouraria, um diretor do setor de abastecimento, por exemplo. Vocês compreendem essa ideia? Numa empresa a gente tem, né, um presidente e vários diretores para os setores. É mais ou menos assim que funciona a ideia desses cargos públicos. Os cônsules estariam numa empresa na posição de presidentes, enquanto pretores, censores, questores, edis e o ditador, quando houvesse, estava ali, estavam cada um administrando alguma coisa ao redor para ajudar esses cônsules com a administração pública. Vocês compreenderam? Tá tudo certo até aqui? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, por favor, me escrevam nos comentários, porque aí eu posso sempre responder as dúvidas de vocês, tá? Mas, vamos continuar então com essa questão. Mesmo que a gente tenha vários cargos públicos para administrar as coisas, o Senado continuava existindo e era composto pelos chefes das grandes famílias. Esses chefes, né, dessas grandes famílias eram os patrícios. Esses patrícios compunham o Senado e depois, né, com o passar do tempo, também aqueles antigos magistrados passaram a fazer parte desse Senado. Então, a gente tem aí uma lista grande de pessoas que fazia parte dessa assembleia. O Senado nada mais é do que uma assembleia, né, de uma organização que tem aí, né, por objetivo fazer essa fiscalização, né, do governo dos magistrados. E é a função, né, desses senadores, então, organizar, né, o que eles pudessem, supervisionando finanças, obras,
abastecimento, política interna e externa, administração das províncias, a religião também era a função desses senadores. Então, eles tinham, né, uma série de funções que, né, tinha a ver muito também com a fiscalização daquilo que os magistrados faziam, certo? Aqui vocês têm, inclusive, uma representação do que seria, né, uma reunião do Senado romano, ou seja, nada mais é do que esses homens, né, se juntarem para discutir esses assuntos próprios da administração pública. Mas aí chegou um momento nesse período da República que começaram a ocorrer algumas questões importantes. Primeiro, a gente tem uma questão que vai estar presente aí por muito tempo, que é a questão dos direitos políticos, tá? Primeiro, porque, como eu comentei com vocês, os patrícios, né, desse período da monarquia, essas famílias aristocráticas, esses poucos homens que tinham esses direitos políticos, uh, o fato de estarmos, né, nesse momento, então, numa república, fez com que esses direitos fossem contestados. E aí ocorreram, né, o que ficou conhecido como as lutas das ordens, ou, né, os conflitos entre patrícios e plebeus. Por quê? Aos poucos, né, houve uma expansão da República Romana. Vou falar sobre isso logo mais, tá? Mas essa expansão, ela gerou um número cada vez maior de pessoas, né, dentro dessa república. Só que todas essas pessoas eram controladas por um pequeno grupo, que era o grupo dos patrícios. Então, aos poucos, os plebeus, né, que não tinham direitos políticos, começaram a reivindicar, obviamente, os direitos políticos, porque afinal eles trabalham, né, muita coisa depende dos plebeus para ocorrer. Por que só os patrícios podem ter representação? Então, ocorreram alguns conflitos, tá? Um deles, por exemplo, é a Revolta do Monte Sagrado, onde, a partir dessa revolta, foi criado o cargo de tribuno da plebe, né, que participava dessas assembleias e tinha, então, o poder de veto, né, em relação a leis que prejudicassem os plebeus, que fizessem com que a vida dos plebeus ficasse ainda mais difícil. Temos a lei das 12 tábuas, né, 12 tábuas escritas, que tinham, então, uma espécie de código de leis para a Roma Antiga. Temos a lei da Canuleia, que permitiu o casamento, né, entre plebeus e patrícios, porque até então as pessoas não podiam se casar nessas camadas sociais, né, elas não podiam casar umas com as outras, casar com pessoas de camadas diferentes, elas se casavam dentro das suas próprias camadas, ou seja, né? Se tu casa apenas com um patrício, se tu é um patrício e casa com outro patrício, tu vai casar ali dentro e vai manter a riqueza, né, dentro dessa camada social. E a partir da lei de Canuleia, de 455 a.C., que a gente tem, então, o casamento, a possibilidade de casamento entre plebeus e patrícios. Isso quer dizer que todo mundo saiu casando com todo mundo? Não, obviamente, os casamentos ainda eram mal vistos nesse momento. Mas, sim, se tinha essa oportunidade. E também a lei Licínia, né, de 367 a.C., que acabou com a escravidão por dívidas. E aí os plebeus, a partir disso, passaram a ocupar cargos na magistratura e no Senado. A partir disso, então, os plebeus podiam também participar daqueles cargos políticos que eu mostrei para vocês nesse quadro aqui em roxo, tá? Mas isso só em 367 a.C. Depois disso, então, se tinha essa possibilidade. E aí, a escravidão por dívidas, ela acabou, mas a escravidão por guerra não acabou. Então, né, esse é algo que motiva, né, o que ficou conhecido como a expansão territorial do Império Romano. Primeiro da República e depois, né, a criação do Império. O que acontece? Então,
conversamos um pouco sobre essa estrutura política, mas chegamos nesse momento em que Roma começa a se expandir, tá? E aí a gente tem uma série de questões, né, que vão ocorrer e que vão dizer respeito a essa expansão. Deixa eu passar para a próxima página aqui, mas agora eu quero mostrar, antes de continuar nessa página, eu quero mostrar para vocês um outro mapa, tá? Deixa eu encontrar este mapa que está aqui em algum lugar aqui. Ok. Vejam esse mapa. Aqui vocês têm a Península Itálica, tá? A cidade de Roma, bem aqui localizada. Aqui vocês têm a Grécia. Vocês se lembram que mais para o lado do Oriente ficava a Grécia, né? Península do Peloponeso, a Ática. Para o lado do Ocidente, a Península Ibérica. Eu comentei com vocês. Estamos à beira do Mar Mediterrâneo. Aqui temos, né, o norte da África, tá? O que acontece? Os romanos, eles acabaram aos poucos não dominando só a cidade de Roma, mas eles começaram a estender o seu domínio por outras regiões. Primeiro, obviamente, eles dominaram a Península Itálica. Aos poucos, eles passaram a dominar a ilha da Sicília, as ilhas da Córcega e da Sardenha, passaram então a costa da Península Ibérica, a costa do Mar Mediterrâneo, e cada vez mais esse império, essa dominação foi se expandindo. Nesse momento, ainda não é um império. O império vai vir a partir do ano 27 a.C., tá? Mas essa expansão começa a ocorrer. Esse material, esse mapa aqui, eu vou deixar para vocês também em anexo para vocês poderem consultar, tá? Porque aqui embaixo vocês têm na legenda as conquistas, né? A cada ano vocês têm então uma legenda, uma cor para as conquistas. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que essas conquistas ocorreram e que elas foram muito importantes. Só que essas conquistas, agora vamos voltar para o texto. Essas conquistas, elas não ocorreram, né, de forma simples e fácil. Óbvio que não. Primeiro, porque a gente vai ter guerra. Aí quem gosta de estudar guerra, né, se dá bem, porque a gente tem as guerras púnicas. As guerras púnicas são basicamente as guerras entre Roma e Cartago. Cartago era uma cidade no norte da África, fundada pelos fenícios. Vocês lembram dos fenícios? Pois é uma cidade fundada pelos fenícios e que era muito conhecida por ser um ponto comercial importante. Lembrem-se que os fenícios também se utilizavam do comércio como uma das principais atividades econômicas. E se no começo Roma era uma sociedade muito agrária, porque era uma questão própria dos povos que criaram Roma, por outro lado, a gente tem aos poucos essa importância do comércio crescendo. Afinal, o comércio, Roma está, né, quase que na beira do Mar Mediterrâneo. A Península Itálica tá no Mar Mediterrâneo. Por que não comerciar? Só que a gente, né, os romanos tinham como principal, né, como principal rival a cidade de Cartago, que exercia, né, um comércio muito importante. Então a gente tem, né, dois momentos de guerras púnicas, mas, né, o que vocês precisam saber? O que eu posso perguntar para vocês uma hora num trabalho? O que foram as guerras púnicas? E aí vocês precisam me dizer que são os conflitos entre Cartago e Roma, no sentido de estabelecer rotas comerciais, tá? Vocês não precisam saber os detalhes da guerra, vocês vão saber o que era essa guerra, tá? Então, essas guerras duraram aí de 264 a 146 a.C., foram mais aí de 100 anos de guerras, para que, então, Roma conseguisse,
né, o domínio sobre Cartago e conseguisse estabelecer rotas de comércio no mar Mediterrâneo. A partir daí, então, essa expansão romana foi ocorrendo de forma mais rápida, exatamente porque as rotas de comércio facilitavam essa expansão. Afinal, como a gente viu no caso dos fenícios, como a gente viu no caso dos gregos, essas rotas comerciais permitiam a fundação de cidades, permitiam um controle sobre um determinado, né, espaço, então foram muito importantes para esse momento. Mas a gente tem outras consequências dessa expansão romana. Né? Primeiro, a consolidação do sistema escravista. Ou seja, acabou a escravidão por dívidas, olha que legal. Nem tanto. Por quê? Se acabou a escravidão por dívidas, quem é que vai fazer o serviço? Pensem um pouquinho. Afinal, os plebeus já estavam conseguindo direitos políticos, eles não tinham a função de escravos. Quem ia fazer o serviço? Aí que entram os escravos por guerra, porque aí cada conquista, né, de Roma, cada vez que Roma expandia um pouquinho os seus domínios, cada vez que Roma ganhava um pouquinho mais, né, de terras, mais escravos se conseguia. Então, essa escravidão por guerra, ela continuou existindo e foi muito importante para que, né, se tivesse uma mão de obra importante. Também, o comércio, como eu comentei com vocês, era muito importante que se tivesse um comércio, porque era uma atividade econômica, né, nessa região do mar Mediterrâneo, é uma das principais atividades econômicas. Então, né, o comércio foi favorecido por essa expansão. E é uma via de mão dupla. A expansão favorece o comércio e o comércio favorece a expansão. E assim vai indo e vai expandindo cada vez mais. Também a influência cultural grega. É muito importante a gente ter em conta que os romanos, como eu comentei com vocês, foram muito influenciados pelos gregos. Então, a cultura romana ela vai ser muito próxima daquilo, né, que a gente conhece como cultura grega. Muito, inclusive, da escultura, da arte grega como um todo, a gente vai ter, né, em Roma também. Mas não é só uma questão de arte, né? É uma questão também, inclusive, de religião. Uh, os, uh, os romanos, eles utilizaram um panteão, né? Os seus deuses, conjunto de deuses, era basicamente o mesmo daqueles utilizados pelos romanos, pelos gregos, tá? Os deuses romanos basicamente eram os mesmos que os deuses gregos, mas eles mudaram de nome, até porque os gregos falavam um grego arcaico, né, um idioma grego arcaico, enquanto que os romanos estabeleceram como seu principal idioma o latim. Então, os deuses mudaram de nome. E aí, eu quero que vocês vejam lá no material sobre Grécia, o material sobre os períodos clássico e helenístico, numa das últimas páginas daqueles slides que eu mostrei para vocês, tem uma tabela com os nomes dos deuses gregos e a sua transposição para os deuses romanos. Deem uma olhada que está lá nesse material, essa tabelinha, tá? Também a ampliação do latifúndio é uma das outras consequências da expansão romana, já que, vejam, quando Roma expandia seus territórios, Roma passou a conseguir mais terras. E já que a nobreza romana, né, os patrícios, eles eram grandes proprietários de terras, e assim, proprietários de terras de extensões muito grandes de terras. Não, eles não eram, quando a gente diz grandes proprietários, não era só no sentido de, olha, um bom proprietário. Não, ele é grande proprietário porque eles tinham, né, terras em extensão, o que a gente chama de latifúndio. Então, eles tinham esse latifúndio, né, fica cada vez maior. A quantidade de terras nas mãos
de poucas pessoas, né, é algo muito importante desse período. Também a gente tem uma divisão econômica dentro da própria plebe, porque vejam, a plebe era formada por homens livres, mas alguns deles conseguiram aos poucos ganhar mais dinheiro, enquanto que outros não. Então a gente tem uma divisão dentro dessa própria plebe, né, que faz com que alguns plebeus consigam, inclusive, cargos políticos e outros não. E aí, né, isso gera uma nova aristocracia, porque mesmo que os plebeus mais ricos, né, eles não sejam aristocratas, eles não façam parte da camada dos patrícios, eles acabam por assumir cargos que seriam destinados a pessoas mais pobres, que seriam destinados àquelas pessoas que realmente não tinham propriedades, não tinham, né, muita representação. Quanto mais dinheiro tu tem, mais representação política tu tem. Então, acaba que essa divisão, ela faz com que, inclusive, algumas pessoas alcancem cargos administrativos e políticos melhores do que outras, tá? Só que aí chegou um momento, né, que a gente vai ter uma crise da República, porque a gente tem uma série de propostas, como reforma agrária, políticas militaristas, e uma série de problemas que vão ocorrendo. Mas isso é tema para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estudar, então, essa crise da República e o que foi o Império Romano. Fechado? Então, pessoal, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam nos comentários. Me digam, Sora, não entendi tal coisa. Me digam que eu vou responder vocês, cada um de vocês, tá? Eu usei as perguntas que vocês me mandaram na semana 20, né? A semana aí do que nós tínhamos, inclusive, conselho de classe. Eu usei essas perguntas para montar esse vídeo, para, né, poder sanar as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa, por favor, me perguntem, tá? Então, sem mais delongas, vou encerrar esse vídeo. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Beijo!